Nesse vídeo nós vamos retomar dois conteúdos de inglês que nós aprendemos nas aulas anteriores, link words e modal verbs, certo? Vamos começar por link words. Link words, então, são aquelas palavrinhas que nós utilizamos para ligar uma oração a outra, tá? Para conectar sentenças. Assim como no português nós temos as conjunções, certo? Então, link words que nós aprendemos e vamos retomar agora, nós vimos apenas as link words de action, conclusion, contrast, opposition e summarizing, certo? Nós vimos esses 5 tipos de link words. Mais para frente nós vamos aprender outras, mas neste momento nós vamos nos ater a estes 5 tipos de link words, tá? Então, olha só. Nós temos alguns exemplos aqui nesse próprio quadrinho, aqui onde eu estou passando o mouse, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui onde eu estou passando o mouse, nós temos aqui exemplos de link words de action, conclusion, contrast, opposition e summarizing. Vamos lá. Vamos ler uma a uma, né? Que são conjunções que dão ideia de adição, de conclusão, de contraste, de oposição e de resumo, certo? Então aí a nossa primeira oração, olha só. I like going to the concerts and to the theater. Percebam. I like going to concerts and to the theater. Eu gosto de ir a shows e ao teatro. Veja, dá uma ideia de action, de adição, certo? A outra oração. She said she's going, so I believe her. Veja, she said she's going, so I believe her. Ela disse que estava indo, então eu acredito nela. Certo? Então, veja, dá aquela ideia de conclusão. Ela disse que estava indo. So, I believe her. Então, eu acredito nela. Próxima oração. She would like to watch the play, but it is too expensive. Veja, olha só, uma ideia de contraste. Ele gostaria de assistir a peça, mas é muito caro. Veja, uma ideia de contraste, né? Contrast. Próxima oração ali, ó. Although they are tired, they continue working. Embora, né? Although, embora they are tired, estejam cansados, they continue work, continuam trabalhando, né? Dá aquela ideia de contrast também, né? Embora, né, eles estejam cansados, continuam trabalhando, certo? Olha só, a próxima oração. She doesn't think it will be much fun. On the other hand, she has never done anything like that before. Veja, ele não acha que vai ser muito divertido. On the other hand, por outro lado, olha a ideia de contraste. On the other hand, por outro lado, ele nunca fez nada assim antes. Viu? Uma ideia de contraste. E o último exemplo que nós temos, em summary, that's what I understood from the article. Em resumo, isso é que eu entendi do artigo. Certo? Em resumo, isso é o que eu entendi do artigo. Veja, então nós temos aqui essas palavrinhas em destaque
são palavras que nós utilizamos para ligar orações, conectar orações. E ao conectar uma oração à outra, nós trazemos aí essa ideia, ou uma ideia de adição, uma ideia de contraste, uma ideia de oposição, uma ideia de resumo da oração anterior, certo? Então, essa união, ao fazermos a união entre as duas orações, nós trazemos aí uma ideia ao conectar, escolhendo uma dessas link words, certo? Eu fiz aqui um resuminho, então, para ficar mais visual para vocês, tá? As link words, então, de action, nós utilizamos and, besides, moreover, conclusion, so, therefore, contrast, although, but, on the other hand, however, opposition, on the contrary, summarizing, né? Summarizing, in summary ou, né, in brief. Fiz esse resuminho, porque daí vocês podem fazer essa anotação e fica mais visual aí para memorizar qual conjunção, né? Qual link words é associado a essa definição. Qual é a link words de action and beside moreover? Qual é então a link words de conclusion? So, therefore, certo? Let's go. Agora vamos falar sobre modal verbs. Modal verbs, então, gente, para retomarmos aí, que nós já vimos, nós estamos só voltando para sanar aí algumas dúvidas, né? Nós usamos os modal verbs para dar a ideia de que algo é possível ou necessário, tá? Para falar que algo é permitido ou proibido. Nós usamos modal verbs para falar de uma habilidade ou de uma capacidade mencionada ali na nossa frase. Nós usamos também os modal verbs para dar um conselho, para dar uma sugestão, certo? E os modal verbs que nós aprendemos nessa unidade são should, can, must, have to, can't, mustn't, certo? Então, nós vamos analisar aqui cada uma dessas frases para que vocês consigam entender este contexto, para vocês consigam perceber a ideia que ele traz como verbo auxiliar. Se ele está trazendo uma ideia de sugestão, se esse verbo, esse modal verb, está trazendo uma ideia de permissão, se ele está trazendo uma ideia de obrigação ou de proibição, certo? Então, ele vem sempre dessa forma, e ele não altera, independente do tempo verbal, independente da pessoa que ele vai acompanhar, certo? Ele vem sempre dessa forma, ele não tem alteração, tá? Então, vamos lá. Na frase número 1 aí, por exemplo, you should always give up your seat on the elderly. Veja, olha só. Neste caso, isso aqui a gente traz uma sugestão, né? Você deveria ceder o seu assento para o idoso, certo? Você poderia, né? São sugestões apenas. Soa como uma sugestão. Olha, você poderia ir, né? Ceder o seu assento para um idoso. Sempre ceder o seu assento para um idoso. É só uma sugestão, né? Vai aí da sua consciência, né? Número 2. Número 2, então, nós temos permission, certo? Utilizamos, então, o can para dar aquela ideia de permissão. Percebam na frase, ó. You can call your friends by their first names. É uma permissão, né? Você poderia chamar seus amigos pelo primeiro nome.
certo? Não precisa chamar pelo sobrenome. É possível chamar, então, pelo primeiro nome. Sem formalidades, né? Não precisa chamar pelo sobrenome. Não precisa ser formal, né? Então, aí você tem o can como sentido de permissão. Olha só, já a frase número 3, número 4, que quando nós utilizamos o must e o have to, nós utilizamos no sentido de obrigação, certo? Obrigação. Por exemplo, olha só. You must respect everyone regardless of who they are. Veja, obrigação. Você deve respeitar a todos, independente de quem eles são. Certo? Olha o outro exemplo. You have to take a shower regularly. Por favor, né, gente? Você tem que tomar banho regularmente. Então, veja, é uma obrigação, certo? E uma proibição. Exemplo de proibição, nós temos na frase 5 e na frase 6, que é quando nós devemos utilizar o verbo can't ou mustn't, certo? Veja aí, olha na frase número 5. You can chew gum during class. Olha só, você não pode mascar chiclete durante a aula. Olha o outro exemplo. You mustn't use your smartphone during school tests. Veja, você não deve usar o seu smartphone durante a prova. Então, a observação que vocês têm que fazer aqui é a seguinte. Quando vocês querem construir uma oração, e essa oração for aí uma sugestão, você sabe que você precisa utilizar o verbo should. Se na sua oração for referente aí à permissão, nós vamos usar can. Obrigação, must ou have to. E proibição, can't ou mustn't. Certo? Então veja, o verbo, os modal verbs, nós precisamos entender a ideia que ele traz, certo? Para conseguir escolher o melhor na hora de transmitir a nossa mensagem, né? Se você quer dar a ideia de que aquela situação que você está dizendo é uma obrigação, então eu vou ter que utilizar o must e não o should ou can. Se aquilo que eu quero dizer não é apenas uma sugestão e sim uma proibição, eu tenho que usar can't e não should. Pessoal, eu espero que nessa aula tenha ficado um pouco mais claro, que eu tenha tirado algumas dúvidas e amanhã nós vamos nos encontrar para o nosso plantão, certo? Vou disponibilizar para vocês aí alguns exercícios. Se ficarem algumas dúvidas ainda, nós sanamos amanhã, ok? Bye bye, guys!